ela é advogada, está fazendo um trabalho sobre ética e... Direito e bioética. Direito e bioética dentro do quê? Eu trabalho com temas controvertidos voltados para a área jurídica. Então, dentro da bioética, eu trabalho então com planejamento familiar, paternidade responsável, políticas públicas, reprodução assistida, aborto, eutanásia, clonagem, eugenia, são vários temas controvertidos. Nesse primeiro momento, eu estou pesquisando diversidade sexual, planejamento familiar, paternidade responsável e reprodução assistida. Bom, a reprodução assistida, Valéria, a gente ouviu falar muito nisso no término da novela aí, A Fina Estampa, que houve um problema. Então, para as pessoas que estão nos assistindo, vamos explicar que a reprodução assistida é aquela fecundação in vitro, né? A inseminação artificial homóloga ou heteróloga. Isso. E por que agora se fala tanto isso? Porque 30% da população hoje, ela não consegue engravidar por métodos naturais. Ela tem que se utilizar da reprodução assistida. Isso está crescendo a nível mundial. E o Conselho Federal de Medicina, aqui, o nosso conselho, através da resolução 1957/2010, ele permitiu que as pessoas se utilizassem da reprodução assistida, não só casal hétero, como casal homo se utilizasse da reprodução, via a inseminação artificial homóloga, heteróloga, fertilização in vitro, enfim, qualquer tipo de transferência. Tudo bem. Um casal homossexual, quando são duas mulheres, se tem o útero. Mas quando são dois homens, daí como é que eu... Daí eles têm que recorrer à seção de útero, que vulgarmente chamada de barriga de aluguel, que é proibido você locar a sua barriga, né? Você não pode alugar, né? O nome é só entrar. Locar. O que eu não vejo como locação, vejo como uma sessão e de repente até nem sou contra a um pagamento de indenização pelos incômodos da gestação. E os danos, né? Porque cai entre nós. A pessoa acaba tendo uma série de problemas durante a gestação, ou no termo da gestação, o pós-parto. Eu não vejo problema em se pagar uma indenização por esses incômodos. Mas hoje o Conselho ele permite que você faça a sessão de útero, mas se for até parentesco de segundo grau. Então, por exemplo, as avós, elas poderiam então oferecer o útero, a irmã, cunhada, agora uma terceira pessoa, só com autorização do Conselho. Mas sempre de forma gratuita. Então, e mesmo também os óvulos e o sêmen a serem usados, tem que ser gratuito. Tudo também tem. Uma pessoa vai acordar um belo dia, hoje vou doar um sêmen, vou doar um óvulo, e ela então, ela vai estar contribuindo para essas pessoas com material genético que não tem muitas vezes. Porque, às vezes a pessoa não consegue engravidar porque ela tem problemas no útero. Tá? Então daí ela consegue até fazer uma inseminação artificial e ela consegue. Muitas vezes o óvulo ela não tem mais condições, ou ela não tem a capacidade do sêmen do óvulo ele não é viável para a fecundação. Então ela tem que recorrer a um material genético de terceiro. Então, mas isso é uma coisa assim, no meu ver, né, Valéria, uma coisa muito complicada. Porque como mesmo você falou, eu vou sair um belo dia e vou falar, vou doar óvulos. Ou o cara sai e fala, hoje não tem nada eu não conheço ninguém do meu meio em que eu convivo que tenha doado óvulo ou esperma. Aliás, eu conheço poucas pessoas que doam sangue. Então eu não sei como está funcionando no mercado, mas eu acho tanto quanto difícil essa doação. Eu não sei se as pessoas estão doando mesmo, ou elas estão recebendo ainda, alguns países é permitido a pessoa receber uma quantia por essa exceção. Irrisório, não sei se aí seria irrisório ou não. Simbólica, vamos dizer, mas eu acho um tanto quanto difícil. Eu já ouvi em situações, algumas pessoas comentando comigo, que haveria assim uma troca. A pessoa quer fazer uma cirurgia de esterilização, ela doa um óvulo e ela tem a cirurgia sem pagar nada. Tá? Mas eu não sei de nenhuma fonte. A pessoa comentou comigo da área médica há muitos anos atrás. Não seria uma alternativa. Seria uma alternativa, o que também seria em tese proibido, porque você está recebendo uma contraprestação por isso. Uma permuta, né? A cirurgia de esterilização. Mas eu desconheço, na verdade os bancos de sêmen eles fazem uma catalogação e teriam que em tese receber isso de forma gratuita. Então, mas eu continuo achando assim uma coisa assim, muito, por exemplo, se eu tiver meus óvulos, meu marido tiver o sêmen dele congelado, porventura eu não possa mais pra frente ter filhos, eu sou novona e tal, a gente fazer uma inseminação, barará, legal, filho é nosso. Agora o meu óvulo
sai andando por aí, sabe lá Deus, onde... É isso que eu acho que o povo, que a gente não consegue. Porque a metade minha tá por aí, minha característica genética. Na verdade o óvulo, até que você vai ter 50% das suas características vai estar numa criança. Sim, depois mas eu ainda não acho que isso seja o mais grave. O mais grave é o embrião que sobra da reprodução assistida. Ah, sim, com certeza. Porque ele vai dar as suas características, as características do seu marido, e ele vai ser então, ou o casal ele pode manter congelado, ou ele pode doar para outro casal, que a gente chama de adoção de embrião, ou ele pode enviar para as pesquisas. Normalmente as pessoas enviam para pesquisas, mas você pode permitir que ele seja adotado por um outro casal. E daí tem uma quilometragem em que é feita essa doação. Mas hoje o mundo é globalizado, você pode garantir que o seu filho, os filhos que você teve de reprodução assistida não vão se encontrar com esse outro embriãozinho no futuro que foi adotado por um outro casal? Exatamente. Então eu tenho uma alternativa para isso, a obrigatoriedade de um exame pré-nupcial. As pessoas, no processo de habitação, elas teriam que entregar um exame pré-nupcial para ver se não haveria parentesco, porque isso pode acontecer. Mas vamos e venhamos, Valéria, que coisa complicada. Eu acho que antigamente era mais simples. Eu não vejo isso como algo assim tão complicado. Não é complicado. Eu trabalho na área. Sim. Mas teriam que ter certos cuidados, como, por exemplo, a pessoa fazer sempre um exame pré-nupcial. Ela teria que fazer, porque hoje as únicas pessoas que estão obrigadas a fazer um exame pré-nupcial é tia e sobrinho, tio e sobrinha, que tem um decorrência do parentesco de terceiro grau. E primos? Para eles, não, primos não precisa. Não precisa? Não, mas parentesco de segundo grau, que é tio e sobrinho, tio e sobrinha e tia e sobrinho, tem que fazer o exame pré-nupcial. Então as pessoas elas teriam que fazer, porque quando nós tivermos aí 50% de reprodução assistida, que a gente vai chegar nisso, com certeza, em decorrência da nossa alimentação, do modo de vida que a gente vive, a gente não vai ter essa facilidade para a procriação, talvez seja necessário que haja essa obrigatoriedade. E até se nós vamos pensar hoje em dia no número de crianças abandonadas que são adotadas, isso nós não teríamos então crianças que foram adotadas podendo se casar com um filho daquela mãe que abandonou naquele exato momento aquela criança, não teve condições de cuidar. Isso a gente corre esse risco também. Claro, então eu acho que o exame pré-nupcial seria extremamente saudável em qualquer circunstância, até para o casal saber se ele tem condições de ter um filho saudável ou não. Porque você ter um filho com problemas é uma contingência da vida quando você não tem conhecimento, mas se você tem condições de evitar isso, por que não, né? Exatamente. Não que eu seja a favor de um processo de eugenia, mas eu acho que um filho que tem uma certa doença, ele é complicado, é difícil no dia a dia para o casal. Eugenia? O processo de eugenia é o seguinte, hoje se você faz reprodução assistida, é permitido que você faça um diagnóstico pré-implantatório, você afasta todas as doenças congênitas. Só que isso, se você não for utilizado, você pode dizer, o médico ele tem a proibição, ele não pode criar uma criança, laboratório, ele não pode ali manipular para que nasça uma criança 100% saudável. Só que você não sabe, no processo de reprodução assistida, o Estado não fiscaliza isso. Lógico. Eu não acredito que uma pessoa vai procurar a reprodução assistida e vai correr o risco de ter uma criança com problemas. Ela vai pedir uma criança saudável. Tá? A sobra que há são os embriões inviáveis, que a gente não tem nenhum conceito a respeito do que é inviável. Porque muitas vezes o inviável pode ser uma criança normal. Pode ser viável, né? Pode ser o viável. Então, pode acontecer dele estar manipulando, porque há permissão de fazer o diagnóstico pré-implantatório para afastar doenças congênitas, mas poderia também para escolher características, para escolher o sexo. Eu sou contra o processo de eugenia para escolher características, mas não vejo problema de afastar doenças congênitas, que isso é permitido por lei. Quer dizer, o conselho diz que você pode fazer, na verdade é uma lei a nível de quem opera. Mas a fiscalização não, né? Eu não vejo o Estado se preocupando com isso. Porque de repente, se eu quero... Deveria haver. Deveria. Mas não há uma fiscalização. Vai da ética, do bom senso, do profissional. Do profissional. Ele tem sim uma coerção, uma coerção da resolução do Conselho Federal de Medicina, mas não há. Nós temos a lei de biossegurança que trata da destinação dos embriões, proíbe a clonagem, mas não fala sobre diagnóstico pré-implantatório, que seria o processo de eugenia, porque você faz as doenças congênitas. Nossa, Valéria, você vai ter muito trabalho daqui para
Eu acho que você mesmo, e esses temas, eles apaixonam qualquer pessoa. Verdade, verdade. Você falou que vai ter um congresso também, né? É um congresso sobre diversidade sexual, em que a gente vai estar falando sobre a manifestação da sexualidade humana, desde o ventre materno, passando então pelo hétero, homo, trans, sexual, intersexual, e o pansexual e o assexuado. A gente vai estar discutindo a manifestação da sexualidade humana, mesmo porque com a decisão do STF agora, do ano passado, as pessoas, elas podem se unir e elas vão ter, do mesmo sexo, elas vão ter essa união reconhecida como união estável. Então, e o Conselho Federal de Medicina permite também a reprodução assistida de casais homoafetivos. E não é proibido isso por lei. Então eles vão poder estar recorrendo à reprodução assistida. Mas essa história de reprodução assistida, a gente fala, vai poder recorrer por lei, o casal não tem, vai ser caro ainda, né? É um procedimento caro. É em torno de 15, 20, 25 mil. Mas é um procedimento caro, não é qualquer pessoa. Mas vamos pensar assim, olha, né? Alguns anos atrás, vamos pensar assim, um computador custava muito caro, não era assim? Sim. Não era acessível. Um celular então, era muito caro. Hoje é um procedimento, você vai comprar, mais, não é nem luxo. Cirurgia plástica, não era algo que era caro? Então você acha que isso aí vai cair? Então eu acho que nós vamos ter muitos médicos especializados, esse procedimento ele vai ser mais em conta. E as pessoas vão estar recorrendo eu acho a esse tipo de procedimento. A rede pública tinha que oferecer esse. A rede pública, o que ela oferece hoje é cirurgia de readequação sexual para transexual. Mas ela não oferece ainda, embora, como a lei de planejamento familiar, ela diz que as pessoas podem recorrer à reprodução assistida, a rede pública deveria. Porque quando ela diz que pode, e ela diz que qualquer pessoa tem esse direito, então o Estado deveria, mas ainda a gente é carente nesse aspecto em relação ao Estado. E sempre assim, quando você faz uma reprodução assistida, a mãe, o pai, os que ficaram, que tiveram a criança, são considerados os legítimos ou são os biológicos? Funciona assim, quem doa o óvulo não tem direito nenhum à criança. Você doou. É como você doar um sangue. Você não pede litro de sangue que você doou para uma terceira pessoa, que você doou, você não pede. Você devolve meu sangue. Ninguém fala devolve meu sangue. Então a pessoa, eu doei o óvulo, está doado. Eu não tenho direito nenhum sobre a criança. Nada. Se eu permitir que o embriãozinho meu fosse para adoção, eu também não vou ter direito nenhum em relação àquele embrião, meu e do meu marido. Então eu não vou ter direito algum sobre isso. Então o que vai acontecer? Quem são os detentores? Aqueles que idealizaram o projeto parental. Então, ainda que eu, Valéria, tenha doado um óvulo, meu marido o sêmen, e tenha formado um embriãozinho, e eu autorizei que esse embrião fosse adotado por outro casal, eu não vou ter direito em relação a essa criança, vai ser no anonimato. Só em circunstâncias como o transplante de medula, que o médico tem, que vai entrar em contato, que o outro casal nem vai ficar sabendo, então que eu vou estar fornecendo meu material se eu quiser. Mas eu não vou ter direitos nenhum e deveres perante a criança. E se eu, por exemplo, recorro à reprodução assistida, eu não tenho, meu óvulo tem uma faixa etária em que eu não tenho condições de ter filhos. Então eu vou e peço então, a doação de um óvulo. Eu não tenho condições de gerar essa criança. Uma terceira pessoa, de forma gratuita, ela vai lá e gestaciona a criança. Essa pessoa não vai ter direito, quem doou o óvulo não vai ter direito. É você. Porque eu idealizei o projeto parental, eu sou idealizadora. É quem pensa o projeto parental é que vai ter direito sobre a criança. Então, no caso da novela, aquela que doou o óvulo, ela não tinha direito algum. Quem idealizou coincidiu de gestacionar a criança. Então, ela é que teve o direito. E era para ser ainda sigiloso ali no caso. Claro, por isso que a médica respondeu um processo perante o Conselho Federal de Medicina que foi antiética. Então, na verdade, aquela pessoa que gestacionou e idealizou o projeto, ela vai ter criança. Então, na verdade, é quem pensa, quem quer ter o filho. Não importa se gestacionou, se tem um óvulo ou não. Se o óvulo é dela, se não é. Não importa, é quem idealizou. Em relação a um caso que apareceu agora recentemente, de duas mulheres
elas tiveram uma união homoafetiva e uma cedeu o óvulo, a outra gestacionou, para que elas participassem, enfim, daquela concepção. E o sêmen foi doado por um terceiro. Daí houve a ruptura do vínculo delas, e aquela que deu a luz, porque aqui no nosso país ainda, quem dá a luz é a mãe. Para colocar o nome depende da autorização de um juiz, ou vai no cartório administrativo, se o cartório entender, né? Mas é complicado, quando você dá a luz no hospital, você tem que levar aquele comprovante que você deu a luz. E daí a criança, ela foi embora e levou a criança, aquela que deu a luz. E o material genético da criança é da outra. Então, nesses casos, eu não vejo problema, porque o próprio código ele responde. Ele tem um dispositivo no Código Civil, na parte família, que diz assim, quem tiver melhores condições. E não são condições materiais, são condições psicológicas, sentimentais, morais, intelectuais de criar criança. Porque aquele que não tem, ele pode não ter muita condição material, de dinheiro, o outro vai pagar pensionamento. Nesse caso, essas duas mulheres, o que aconteceria? Era como se fosse a ruptura de um casal hétero. Um fica com a guarda, aquele que tiver melhores condições, o outro a outra exerceria a visitação e paga a pensão e pronto, poderia até uma guarda compartilhada também. Então não há dificuldade. Mas com quem ficou essa criança? Essa criança, ela deve ficar com quem tiver melhores condições da criança. Não tem. Pode ser a mãe que está agora com a criança, ou pode ser aquela que está reivindicando a criança, que é a detentora do óvulo. Aquela que tiver melhores condições, se a criança estiver mais bem adaptada, é como um casal hétero. Se está melhor com a mãe, fica com a mãe. Se está melhor com o pai, mas fica com o pai. Mas o casal hétero sempre fica com a mãe, né? Vamos dizer, nem 70%. Sempre, lógico que tem hoje em dia mudou muito isso daí. Porque você não pode falar que uma mulher ela tem instinto maternal. Hoje você não pode falar isso. Muitos homens cuidam melhor dos seus filhos do que as próprias mães. Mas é claro que prevalece ainda isso. Sim, porque mas a mãe não abre mão. Mas a gente tem essa regrinha do código que dá para ser utilizada nos casais homoafetivos. Que eles podem se separar e daí aquele que tiver melhor condição vai ficar com a criança. Nossa, Valéria, esse assunto é muito palpitante, sabe? Se a gente pudesse, a gente ficava o dia inteiro. Mas eu vou fazer o seguinte, com você vou fazer capítulos. Outro dia eu marco com você daqui a um tempo, povo. Né? Você sabe, entender um pouco do que a gente está falando, porque eu, na verdade... Há uma dificuldade da população entender. Eu não entendia, você entendeu? Eu sei e tal, mas não, agora eu estou começando a entender. E agora nós vamos ter esses problemas ocorrendo. Exatamente, por isso que a gente tem sempre que ter alguém assim para... porque antes era uma parcela ínfima da população que recorria à reprodução assistida, hoje não, é uma grande parcela. Hoje é uma grande parcela. A classe média mesmo, ela recorre à reprodução assistida. Muito legal mesmo, gostei muito. Que bom. Nossa, fiquei sabendo de coisas que eu nem imaginava. Eu acho que vocês também que estão aí assistindo também se interessaram e eu vou combinar com a Valéria de estar aí de vez em quando, dar uma pincelada nesse assunto, que tem muita coisa para falar. A gente só falou da reprodução assistida. Não, e dentro da reprodução assistida a gente tem outros assuntos interessantes, como a discriminação pós-mortem. Pois é, olha aí. Do processo eugênico de escolha de características. Tem o parental. Nossa, é uma infinidade de coisas que a gente, daí fica chato para você assistir. Se a gente falar tudo de uma vez só, também porque cansa, né, Valéria? Muito obrigada por você ter nos recebido aqui hoje, tá? E vamos combinar de continuar falando. Vamos no outro dia. Obrigada. Gente, ó, eu fico por aqui. Até a próxima entrevista. Tchau.